entrando aqui no assunto do nosso podcast, cara, eu não sei como é com você, sabe? Mas eu lembro que quando eu era mais jovem, criança mesmo, quando eu fui ter mais contato com filmes e tal, as coisas que me perturbavam costumavam ser muito leves. E hoje em dia é um pouco mais difícil de eu ficar muito perturbado assistindo um filme, sabe? E eu queria saber qual foi a primeira experiência de vocês com um filme que deixou vocês meio abalados, assim, incomodados. Cara, eu assisti, eu alugava muito, tipo, O Albergue foi um dos primeiros filmes que eu aluguei, assim, na época que ele lançou mesmo, que ele saiu, que eu era moleque, né? Eu fui inventar de assistir, eu devia ter uns 14 anos, 13 anos. O Albergue me impactou muito na época, mas foram vários, cara, vários mesmo. Tipo, e o pior é, a gente tava falando antes, né, essa coisa da perturbação é um conceito interessante, porque às vezes não é um filme tão perturbador. Por exemplo, eu assisti aqueles Sinais do M. Night Shyamalan, e velho, aquilo ali, aquele lance dos ETs, às vezes o ET aparecia 2 segundos em tela, já deixava perturbado, saca? Então, quando o moleque, era isso aí, era a menina lá do Exorcista, essas coisas clássicas, assim, que eu lembro de quase 20 anos já me assustando. Eu acho que isso é muito, tipo, quando você é mais jovem, você não conhece ainda as tranqueiras, os filmes, tipo, você não tem tempo de estrada assistindo um filme esquisito de terror. Então, geralmente, a primeira coisa que você assiste dessas acaba te marcando, né? Pra mim, foi O Chamado. Eu assisti O Chamado quando lançou, eu devia ter Quando lançou, foi tipo, minha irmã alugou na locadora, alguma coisa assim. Então, um pouquinho depois de lançar, eu devia ter uns 10 anos, talvez um pouco menos. E foi do tipo, foi um filme que me perturbou. Eu lembro que na cena final do Chamado, quando a Samara aparece, mostra a cara e mata o maluco, eu fechei o olho. Entregou e o final eu fiquei do muito filme, tempo sem velho. ver como que era a cara da Samara. Tá vendo? Ela não tira o cabelo da cara, né? Ela só abre, tipo, ela só tira o cabelo da cara no final do filme. Aham. E aí eu fechei o olho, não vi, fiquei sem saber como é a cara dela. Um grande trauma, né? Pois é. E cara, foi tipo, foi tipo uns dias sem dormir e minha mãe ficou tipo, não, cara, contou pra família inteira que eu fiquei com medo do Chamado, e até hoje tem prima minha que usou comigo e falou, cara, isso já faz 14 anos, quase 20 anos. Ela continua me zoando por causa do Chamado. Pô, vocês têm noção que... Vocês já ouviram aquela música? É um bregão que fala de Samara. Ô, Samara, deixa eu bater na sua cara. O Aldonias pode colocar essa música aí. Você tá falando sério? Coisa linda, famosa Samara. Talvez seja inspirado. Deixa eu bater na sua cara. O cara queria bater na... Eu juro, cara. Ô, Samara, deixa eu bater na sua cara. Bom, eu queria dizer que eu sempre fui uma criança cagona, sabe? Uma criança que tinha medo de tudo. Era muito fácil me assustar. E eu era essa criança que vivia com medo. E eu ainda ficava sozinho em casa ali quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu acho. Minha mãe ia trabalhar, eu ficava ali vendo televisão de tarde. Ficava brincando e tal. Então eu cresci muito apavorado. Então qualquer coisa que envolvia espírito, eu ficava apavorado. Mas tinha um detalhe que fazia eu me cagar sempre que acontecia no filme. Se eu li em algum momento que dizia assim, baseado em fatos reais. Pô! Essa era a palavrinha que matava, entendeu? Porque tipo assim, tava vendo um filme aqui e tal, não tava com tanto medo assim. Falei, tranquilo, mas só coisa de invenção, de filme, né? Meu pai até usava o termo fria, isso é muito fria. E daí eu, beleza. Só que se apareceu no final, baseado em fatos reais, esse era o dispositivo instalado na minha mente, entendeu? E eu falava, velho, vai acontecer na minha vida. E daí não dava mais, eu me cagava. Cara, eu me lembrei agora que quando eu era criança eu também tinha esse lance aí dos fatos reais. E eu tinha um lance de imaginar que as coisas poderiam acontecer a qualquer momento na rua, sabe? Então eu lembro, por exemplo, que A Bruxa de Blair foi um filme que me deixou transtornado, velho, porque eu estudava numa escola lá em Porto Alegre, que era tipo assim, ela era de um tamanho, aí eles começaram a expandir a escola, tá ligado? Eles compraram outro terreno, sei lá eu, que fizeram, invadiram a terra de alguém, e aí tinha um pedaço da escola que era só mato.
Era só umas árvores assim e ainda iam construir algum dia quando o Estado liberasse dinheiro, provavelmente até hoje não foi construída, né? E aí eu lembro que eu assistia a Bruxa de Blair, velho, e tinha floresta, e eu olhava pras árvores na minha escola, e às vezes nessa época, tipo assim, eu era criança ainda, e aí a gente ia brincar de pega-pega, esconde-esconde, essas paradas. Cara, automaticamente eu perdi a brincadeira se eu precisasse entrar no meio das árvores, porque eu não ia nem velho. Eu gritava, mas eu não ia. Eu era moleque a primeira vez que eu assisti aquele Extermínio, saca? O primeiro, eu acho que é 2002. E tem uma cena que um corvo, um pássaro, bica um zumbi lá e tal, raivoso. E aí o sangue do bico do pássaro cai dentro do olho do velho e o velho se transforma. Essa cena, velho, me impactou tanto que eu juro pra você, eu andava na rua cagando de medo de pombo, velho. De pombo, de pássaro geral, tipo assim. Mas eu tenho medo de pombo até hoje, cara. Homem merda, né? Até hoje eu vejo um pombo e penso, ah, não, velho, sai de perto de mim. Ficar no meu olho, vou virar um homem de merda, ferrou. Rato de asa. É o rato de asa, né? O pombo é o rato de asa, né? Inclusive, já vi relatos de que os pombos da França são muito mais bonitos. Não são esses pombos que nem tem em São Paulo, sabe? Esses pombos feios, sem patas, zoado. São os pombos bonitos, branco, assim, vistoso. Bizarro isso, né? E cheiroso, como é que pode? Né, velho? Os franceses passam perfume nos pombos lá. Às vezes são os pombos que estão botando ordem na França e a gente não sabe. É. Tem a história que os golfinhos que dominam o mundo, vai saber. A gente nunca sabe. A maçonaria, junto com a nova ordem mundial, montou todo esse espetáculo aí. Mas agora eu queria puxar um negócio que vocês estavam falando sobre filmes que perturbaram e tal. E curiosamente, na minha infância, teve um filme que me perturbou. O primeiro filme que eu lembro, assim, de ficar completamente cagado foi O Exorcista. Eu acho que esse filme perturbou muita gente, né? Ele é recorrente. Mas um que não tem nada de perturbador, se tu for ver hoje em dia, me deixou apavorado, que é aquele filme do Shyamalan, Fim dos Tempos. Isso é que a galera se mata, não é? É, o que a galera se mata, que daí a natureza quer se vingar do humano, daí as árvores e tal. E, tipo, esse filme tinha... Ele é muito ruim, entendeu? Mas ele tinha uma característica que quando eu era criança me assustava muito, que era esse lance dos caras do nada começarem a andar pra trás e se matar, entendeu? E isso me deixava muito apavorado de um dia estar andando na rua e eu ver alguém andando pra trás, entendeu? Eu falei, começou! Ai, se escondam! Se protejam nos bunkers! Às vezes cara, eu ficava tá fazendo só um moonwalk, né? Mas Nossa, eu nunca mais consegui ver um show do Michael Jackson, velho. Não dava. Ficava completamente apavorado. E esse filme é ridículo, mas ele dava muito medo e ele tinha várias cenas que pra mim são memoráveis. Não sei se vocês lembram, tem uma cena que um tratador vai cuidar do leão e o leão come o braço dele. Vocês lembram disso? Lembro. Tem essa cena, a cena do cortador de grama, que o cara vai se matar, liga a máquina e vai embaixo. Tinha umas cenas que me deixavam muito assustados. E especialmente porque depois que eu vi esse filme, eu vi na casa do meu tio e tal, a gente foi sair da casa dele, e na volta o meu primo quis me zoar, entendeu? E daí ele veio assim no meio do mato, que a gente mora aqui no meio do mato, né, aqui em casa, né? Ele veio andando de costas, velho. Caraca, mano. E eu falei, meu Deus! Acabou! Michael, você não morreu. Mano, isso me lembra uma história, falando que o cara te trollou. Tem um filme que chama Epidemia, que é com Dustin Hoffman, que é os macaquinhos que transmitem a doença. Ah, sim. E eu era moleque e tal, e tinha um macaquinho, né? Quase todo mundo tem um macaco de pelúcia. Minha mãe tava lavando louça, mano. Eu cheguei por trás dela e joguei o macaco, ela caiu o prato, quebrou o prato. Eu lembro até, ela joga na minha cara até hoje isso aí, velho. Tu vai perder a herança por causa disso aí, ô Lucas. Pô, cara. Fica de olho.